Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos finalizar o conteúdo sobre arte moderna nesse vídeo. Esse vídeo trata especificamente sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, que acontece no ano de 1922. É preciso que se tenha um vídeo falando só sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, porque no contexto, no cenário brasileiro, foi um divisor de águas, tá certo? Então a gente finaliza aqui esse capítulo para que a gente possa dar prosseguimento aos conteúdos de história. A Semana de Arte Moderna no Brasil, ela ocorre em 1922. Mas é preciso que a gente entenda todo o contexto histórico, social e político da época, para que a gente entenda em que cenário do país que se desenvolveu e se desenrolou essa Semana de Arte, que vai ser um divisor de águas e vai dar início ao modernismo brasileiro. Então, primeiro, no cenário mundial, nós estamos falando de um contexto pós-Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra acontece em 1914, vai até 1918. Então, muitas transformações do mundo vêm a partir dessa Primeira Guerra Mundial. Tanto que na Europa, toda a influência da arte vanguardista traz a questão da guerra em si. Além disso, no cenário brasileiro existia um crescente crescimento para a industrialização. Não é? A indústria, de fato, ela tarda no Brasil, então ela chega na década de 20 de uma forma mais evidente, eficiente. Os governos, a partir da década de 20, vão incentivar mais a industrialização, especialmente a partir da década de 30, com Getúlio Vargas, mas é nesse cenário em que se encontra o ideário da Semana de Arte Moderna. Além disso, falar sobre a economia do Brasil ainda estava baseado na produção e exportação do café. Nós vamos dizer que o grande nome que idealizou e que, de certa forma, organizou a Semana de Arte Moderna e pensou na Semana de Arte Moderna é o pintor de Cavalcante aqui no Brasil. Mas, além deles, outros artistas, principalmente mulheres, a gente vai falar disso depois, a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, entre outras artistas e artistas, homens e mulheres que se engajaram na Semana de Arte Moderna no Brasil. Trazer essa referência da arte moderna que já se vivia na Europa, mas de uma forma completamente diferente. Esses artistas, eles queriam, na verdade, realçar a essência brasileira. Trazer para a arte, na verdade, o que se tinha de mais original do Brasil, o que, na verdade, representava o Brasil. Tudo na cultura brasileira foi espelhado na Europa durante muito tempo, desde o período da colonização, isso é fato. Então, a nossa arquitetura, ela tem uma inspiração europeia, a nossa cultura de uma forma geral, as nossas vestimentas, né? E esses artistas repensaram essa arte. Então, a Semana de Arte Moderna, ela representa a quebra de um paradigma artístico. Até aquele momento, as expressões artísticas eram voltadas para as tradicionais e estéticas expressões de arte da Europa. A partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, isso muda, porque esses artistas enfrentaram uma sociedade extremamente conservadora, a partir de um padrão europeu, e trouxeram uma arte muito mais brasileira, com a essência de Brasil. O principal viés e inspiração dessa arte que foi apresentada a partir de 1922 foram temas tipicamente nacionais do Brasil. Por exemplo, os nossos índios, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa gente, o nosso sotaque. Então, tudo isso permeava o imaginário e as expressões artísticas desses artistas que se envolveram nesse projeto da Semana de Arte Moderna. Muitos livros não trazem o nome dos artistas que de fato participaram da semana, e isso é extremamente importante. Vocês precisam conhecer, saber dos nomes e de preferência saber as obras de arte dessas pessoas, tá certo? Então nós temos aí como principais representantes que influenciaram nesse movimento da arte moderna aqui no Brasil, iniciaram com o modernismo brasileiro e que estiveram à frente da Semana de Arte Moderna, estão aí. É a Anita Catarina,
Malfatti, Anita Malfatti, que é uma das grandes artistas e idealizadoras também da semana, Di Cavalcante, Lazar Segal, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade e o Heitor Villa-Lobos. Como vocês podem perceber, existem aí os mais diversos meios artísticos. A gente tem a pintura, a poesia, a música, todos estavam envolvidos nesse projeto. Então, muitos foram os temas nacionalistas que foram retratados por esses artistas modernistas aqui no Brasil. Então, eu posso citar Mário de Andrade com Macunaíma, com a sua obra Macunaíma, que retrata o indígena, que retrata as nossas matas, o verde, as nossas florestas, enfim, temas de essência brasileira. E aí nós temos aí, eu vou destacar a Tarsila do Amaral, que é essa mulher que participa ativamente da Semana de Arte Moderna e é esse marco inicial que dá entrada ao modernismo no Brasil. Ela representou essa linha de frente, ela esteve ao lado da Anita Malfatti nesse projeto, que também é uma grande artista. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, especificamente sobre ela. O quadro mais famoso de Tarsila do Amaral é o Abaporu, né, que significa, ao pé da letra, homem que come carne humana. Então ela retrata aí tipicamente questões brasileiras, inclusive até a cor dos quadros dela, retrata muito a cor brasileira. E a gente finaliza com a questão do protagonismo feminino, que se deu desde o início do século XX, de uma forma geral, no mundo todo, principalmente na Europa, por conta da Primeira Guerra Mundial, mas que isso se sobressai e que aqui no Brasil tem uma iniciativa muito grande desde o início desse século também, antes da Semana de Arte Moderna, mas isso vai ser realçado com a Semana de Arte Moderna no país. Então, assim, alguns contextos que vão evidenciar o protagonismo da mulher nessa sociedade. Quando eu falo nessa sociedade, na sociedade como um todo. Primeiro, essas conquistas femininas que puderam ser evidenciadas depois da Primeira Guerra Mundial. Veja bem, na Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, os homens vestiram a farda de soldado e foram à luta, e foram para a guerra. Então, quem precisou assumir o seu trabalho, a sua função que exercia na cidade? As mulheres. Então, foram as mulheres, as esposas, as irmãs que tomaram esse lugar e que foram assumir essas funções. Quando o homem retorna da guerra, quando a guerra cessa, essa mulher está acostumada com o mercado de trabalho, essa mulher quer ser independente, essa mulher passa a lutar pela igualdade de direitos, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial. Além disso, no que diz respeito ao Brasil, a gente vê que o protagonismo da mulher, ela tem início já há muito tempo, mas precisamente no início do século XX, quando algumas mulheres passam pela situação de ter que protestar em relação aos direitos que elas querem adquirir, igualdade de salários, ter o direito de trabalhar, ter o direito de exercer a mesma função dos homens. Isso desde 1917 que se vê essas questões no Brasil, né? Em 1922, a Semana de Arte Moderna traz duas mulheres muito fortes que vão fazer parte desse projeto, mas especialmente a Anita Malfatti. Por quê? Porque ela, em 1917, já tinha tentado fazer uma exposição, aliás, ela fez uma exposição em 1913, 1917, e a exposição que ela fez em 1917 gerou algumas críticas negativas, e dentro dessas críticas negativas estava a crítica do Monteiro Lobato, que já era um escritor renomado no Brasil. Então, mesmo diante dessa crítica, ela continua pintando, é protagonista da Semana de Arte Moderna no Brasil e é considerada uma das maiores artistas brasileiras.